Olá pessoal do terceiro EJA, espero que todos estejam bem. Também que vocês tenham feito a pesquisa sobre as escolas literárias anteriores, aquelas que vocês já estudaram até o segundo ano, porque agora a gente precisa dar continuidade. Neste vídeo eu pretendo fazer um breve resumo sobre as escolas literárias brasileiras e depois nós vamos entrar no nosso tema específico, que é o pré-modernismo. Para começar, então, nós vamos falar sobre o quinhentismo. O quinhentismo é da época de 1500, né? Por isso o quinhentismo, e se refere principalmente à literatura informativa sobre a terra, sobre o Brasil, que os portugueses precisavam informar para aqueles que estavam longe como que era essa terra que eles tinham descoberto. Então, por isso, literatura informativa. E também alguns textos pedagógicos. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta que ele escreve quando chega ao Brasil para descrever como é essa terra. E também alguns textos do Padre Anchieta, que são principalmente textos pedagógicos que ele utilizava para catequizar os índios. Em seguida, vem o seiscentismo, que nós chamamos de barroco. O barroco é uma arte muito dualista, né? Sempre o bem contra o mal, tudo muito rebuscado, né? Por isso que a gente, quando vê uma escultura de um anjo muito detalhada, muito cheio de enfeites, a gente diz que é um anjo barroco, porque o barroco é assim, cheio de detalhes, cheio de enfeites, cheio de rococós e também sempre mostrando o bem e o mal, o feio e o bonito, o dualismo. Na literatura, nós temos Bento Teixeira e Gregório de Matos, com Prosopopeia. Temos de mais expoente do barroco no Brasil, são as obras, as esculturas do Aleijadinho, em Minas. Em seguida, nós temos o setecentismo, ainda também não é uma coisa muito brasileira, mas é bem voltado principalmente para os clássicos. Então eles vão se voltar para a natureza, falar sobre os pastores, usam uma linguagem mais simples, sem muito rebuscamento. Os principais autores dessa época são Tomás Antônio Gonzaga, com a obra Marília de Dirceu, Cláudio Manuel da Costa e o Frei José de Santa Rita Durão. Espero que vocês tenham percebido até aqui que sempre uma escola literária acaba se contrapondo à anterior. Agora surge para nós o romantismo. O romantismo, aí sim nós podemos considerar como uma escola literária brasileira. E no romantismo nós temos várias características. A principal delas é a idealização. Tudo é idealizado, que é dizer que as coisas são perfeitas. A mulher é perfeita, a mulher é idealizada, o índio é idealizado, a pátria é idealizada. Então tudo é muito perfeito. No romantismo brasileiro nós temos 3 fases. A primeira fase é a fase nacionalista ou indianista. Aquele poema muito conhecido, né, do Gonçalves Dias, que é a canção do exílio, que diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Percebam aí que a pátria, né, a terra dele é perfeita, tem tudo de bom. Nos romances, né, o Guarani, por exemplo, né, o Birajara, Iracema, o autor mais importante, né, dessa fase é o José de Alencar, não só pelos romances indianistas. Na segunda fase, nós temos ultrarromantismo ou o mal do século. Por que ultrarromantismo ou o mal do século? É porque eles levam essas características do romantismo ao extremo. Tinha uma vida muito promíscua, tinham esse lado muito boêmio, não dormiam direito e acabavam contraindo a tuberculose e muitas vezes acabavam morrendo. Os autores principais do ultrarromantismo morreram com 24, 22 anos, para vocês terem uma ideia.
A terceira fase, que nós chamamos de fase condoreira, é aquela fase que vai buscar principalmente a libertação dos escravos através da escrita, e o principal representante é Castro Alves. A fase condoreira, o que ela representa? Eles falam muito de coisas grandes, tudo é muito grande, a natureza como um ser muito grande. O condor é uma ave muito grande que voa muito alto, então por isso o condor ficou sendo um símbolo. E eles vão buscar principalmente a liberdade dos escravos. E aí nós temos o navio negreiro como exemplo. Então até agora nós vimos que o romantismo era muito subjetivo, muito sentimento. Agora nós vamos entrar na fase do realismo e do naturalismo. Nessa fase, eles buscam mostrar a realidade, são muito objetivos, tanto na linguagem como na sua descrição. Nada de idealizações. Se eles vão mostrar o cortiço, eles vão mostrar o cortiço do jeito que ele é, até com o seu mau cheiro, e nós vemos que os personagens já não são perfeitos mais. E o principal representante do realismo brasileiro é Machado de Assis. Tem 3 livros que são muito importantes de Machado de Assis: Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na mesma época em que acontece o realismo, também nós temos o naturalismo. O naturalismo, ele tem todas as características do realismo, mas ele é um pouquinho além. Ele vai mostrar o meio social influenciando na vida das personagens. Isso acontece principalmente nos livros do Aloysio de Azevedo, como O Cortiço, Casa de Pensão, O Mulato. O realismo e o naturalismo convivendo juntos, muito parecidos, nós temos também a poesia parnasiana. O que é o parnasianismo? É o realismo na poesia. Então a poesia parnasiana ela vai ser muito voltada à forma, à estética, como ela é escrita, as palavras muito elaboradas, e também ao seu conteúdo. O seu conteúdo geralmente é muito descritivo, não tem muito sentimento, ele é bem objetivo. Como exemplo, nós podemos citar o vaso grego ou o vaso chinês, que é simplesmente uma poesia descrevendo um desses vasos. O autor mais conhecido parnasiano é Olavo Bilac, que inclusive também escreveu a letra do hino à bandeira. Em 1893 nós já começamos uma nova fase, agora o simbolismo. Então o que tinha de mais marcante no realismo? Não era a realidade? Então agora o simbolismo vai romper com a realidade. Ele vai voltar-se a temas metafísicos, temas etéreos, temas mais voltados ao espiritual. Esse é o simbolismo. As suas características são subjetivismo, espiritualidade e misticismo. E o seu principal autor é Cruz e Souza. Nós temos também o Augusto dos Anjos, que ora parece muito com os simbolistas e ora ele se encaixa mais com os pré-modernos. Característica bastante reforçada no simbolismo é a repetição de sons. Temos uma poesia que chama-se Violões Chorosos, do Cruz e Souza, que começa com vozes velozes, veludosas vozes. Esse V sempre repetido, isso marca muito o simbolismo. Obrigada e até a próxima.